Hoje eu quero falar sobre a batalha contra a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessa de Deus. Quando não tiver mais promessa de Deus para a tua vida, Deus te leva. Essa é a verdade. Enquanto você está aqui, é porque existe promessas de Deus. E se você não sabe quais são essas promessas, tem uma luz aqui que fica me... Qualquer dia eu vou conversar com esses meninos aí para ele... Ele vai diminuir agora, vê como fica legal. Agora eu vejo vocês melhor. Existe essa batalha espiritual. E existe uma batalha espiritual pela promessa de Deus na nossa vida. E nós vamos vencer cada uma dessas batalhas em nome de Jesus. Você está aqui, você nasceu, porque existe uma promessa que foi estabelecida sobre a tua vida. Amém? Então, todos vocês têm promessa de Deus. E todos vocês, de repente, estão enfrentando batalhas contra essa promessa. E você precisa aprender a guerrear e vencer em nome de Jesus. Mas, antes de começar aqui, eu quero conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez. Só é você levantar a tua mão, você está aqui pela primeira vez ou veio pela segunda e não recebeu um presente. Quero que você levante a mão que alguém vai chegar até você e vai te dar um presente. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez, ó, tem um jovem aqui. Então, tem outros ali. Então, só é você levantar a mão. A gente só quer dar um presente para você. Um abraço. Então, você que está aqui nos visitando pela primeira vez, então receba esse presente. Nós gostamos de presentear. Amém? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre essa batalha contra a promessa, né? Ontem nós encerramos a nossa escola Matadores de Gigantes, foi uma bênção, né? Vamos nos preparar para a escola 2, onde a gente vai mais profundo, mas foi uma grande bênção. A gripe quis me derrubar, mas em nome de Jesus eu estou de pé. A batalha já começou, em nome de Jesus já foi vencida. Então, diante da promessa que você carrega, você nasceu porque você tem promessa de Deus, você está aqui porque você tem promessa de Deus, e a promessa de Deus é algo poderoso, porque a promessa de Deus carrega, né, o propósito de Deus para a tua vida. A promessa de Deus carrega a tua identidade. A promessa de Deus carrega a tua missão. E é por isso que o inimigo se levanta contra a promessa de Deus sobre a tua vida. E a promessa de Deus, ela não está limitada só a você. Ela vai abençoar a vida de muitos. Porque quando você vive a promessa de Deus, você abençoa a vida de muitos. E é por isso que o inimigo não quer que você viva a promessa de Deus na tua vida, porque é algo poderoso. Na promessa de Deus está a tua identidade. Está o teu propósito. Pastor, nem sei qual é o propósito da minha vida, eu estou vivendo. Você deveria saber, é algo importante, poderoso para você. Em algum momento da sua vida, Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho, Deus te deu um desejo do coração, uma direção. E você precisa estar atento a tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito. Um homem que teve um sonho, mas que viveu uma promessa, porque ele venceu todas as batalhas que vieram contra a vida dele, para que ele não vivesse a promessa que Deus tinha para a vida dele. Amém? Então abra a tua Bíblia, lá em Gênesis 37, vamos ler do 5 ao 11, nós vamos estar 5 sextas-feiras de batalha espiritual em cada área da tua vida. Eu escolhi essa primeira, foi que Deus colocou no meu coração, a batalha pela tua promessa.
O final do ano está chegando e tem muita gente que está dizendo assim, o final do ano já acabou, o ano já terminou, e as promessas que Deus tinha para a minha vida não aconteceram, e é por isso que eu estou aqui hoje para dizer que o ano ainda não terminou. Se você recebeu promessa de Deus para a tua vida no começo do ano, então não desista, porque o ano vai até meia-noite do dia 31, e Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Então, são 5 sextas-feiras onde a gente vai estar aqui orando, clamando pela tua vida, pelas batalhas que você está enfrentando, e Deus vai te dar ferramentas, e você vai vencer essas batalhas em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José teve um sonho. José tinha uns 17 anos, quando teve um sonho, e esse sonho de José era a promessa que Deus tinha para a sua vida. Você já teve um sonho? Ou você tem um sonho? A promessa de Deus na vida de José estava atrelado ao sonho que Deus tinha dado para ele. José não tinha dimensão de onde Deus ia levar e o que aquele sonho ia causar, o impacto que aquele sonho ia causar na vida dele, na vida dos seus irmãos, na vida de todo o seu povo, na vida do povo do Egito e de todos os povos da terra. Meu amado, às vezes Deus nos dá sonho, e nós não temos a dimensão de onde Deus quer nos levar. E às vezes você, por conta de não ter esse entendimento, você até ignora. José não imaginava. O propósito da vida de José estava atrelado a esse sonho. A promessa que Deus deu para ele estava relacionada a esse sonho. A identidade espiritual original, a gente falou isso aqui na Escola Matadora de Gigantes, quem participou aprendeu o que é ter uma identidade espiritual original, que eu falo. A esse sonho. E aí, esse sonho não ia estar só atrelado a José governar. O pai dele já sabia: nós vamos nos prostrar diante de você, você vai governar sobre nós. Como é isso? Você está louco, menino? Nem o pai dele. E o pai dele não era qualquer um. O pai dele era Jacó. Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, príncipe de Deus, aquele que era pai das 12 tribos. José estava dizendo que o sonho que Deus estava dando para ele, as 12 tribos de Israel ia se dobrar diante dele. E o pai e a mãe também. Meu amado, esse sonho de José, essa promessa que Deus tinha para a vida dele,
Era algo tão poderoso que ia salvar o povo, gerações, e também ia trazer estratégia que Deus deu para ele. A estratégia que Deus deu para ele através disso ia abençoar a vida de muita gente, e está abençoando a vida de muita gente até hoje. Porque nas universidades, quando vão falar de economia, administração, citam o exemplo de José, a estratégia que José usou no Egito para salvar uma humanidade no tempo de crise. Nessa promessa estava contida o propósito, uma missão e uma identidade. Então agora você já aprendeu. Por que Satanás peleja contra a tua promessa? Porque a tua promessa é algo poderoso que você carrega. Vocês estão entendendo? Então diga amém. E nós hoje vamos falar sobre isso. Onde existe uma promessa de Deus, existe uma batalha espiritual contra ela. E essa batalha, ela foi declarada, decretada desde o Éden. Lá em Gênesis 3, 14 e 15, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto de Gênesis, no princípio, mostra que uma batalha foi decretada. Ontem eu falei na escola Matadores de Gigantes que Satanás não tem revelação, mas ele tem informação. E ele já age embaixo das informações. Ele sabia que um dia um descendente da mulher, e esse descendente era Jesus, ia pisar a sua cabeça. Então, dali por diante, ele não sabia quem era, quando ele ia surgir. Então, tudo aquilo que se levantar para trazer esse descendente, eu vou matar. José precisou entender quem ele era. Ninguém consegue viver a promessa sem antes saber quem é. E José entendeu, diante daquele sonho, que ele era um quê, gente? José era um governador. Ele entendeu, eu nasci para governar. Deus me fez um governador. Então, onde eu chegar, eu vou governar. Ele governou na casa de Potifar. Foi o primeiro lugar que ele chegou, que ele foi quando chegou no Egito. Potifar comprou ele como escravo e disse: você vai governar a minha casa, administrar a minha casa. José governou na prisão. Lançaram ele na prisão injustamente. Chegou lá, o carcereiro disse: toma chaves. Eu vejo que existe um governo sobre você. Eu vejo que existe uma unção de governar, administrar. Você vai governar na prisão. Tome as chaves da prisão. José governou no Egito, a maior potência. Você está entendendo? Que algo poderoso é isso. José sabia quem ele era. Onde Deus o colocasse, ou onde homens colocassem ele ia exercer o governo. Meu amado, você sabe quem você é? Você sabe para onde você está indo? Qual é a missão da tua vida, o propósito? Porque se você não souber quem você é, você vai aceitar
o que as pessoas disserem que você é, os rótulos que colocarem em você. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, aí você já sabe que você não é o que as pessoas dizem de você. Quando Jesus foi confrontado, ele disse: eu sei para que eu nasci. Você sabe para que você nasceu? Tem muita gente que está batendo cabeça aí, de um canto para o outro. Mas eu moro um tempo aqui, eu vou para lá, eu entro na faculdade, depois de um ano eu mudo de curso, eu faço isso, eu entro num trabalho, depois eu saio, e fica assim, ó. Aí não sabe se casa, se compra uma bicicleta. E aí? Porque não sabe quem é. Satanás tentou destruir essa promessa que Deus deu para José, que veio através de um sonho. Satanás tentou destruir essa promessa. Primeiro lugar, com inveja. A gente leu, os irmãos tinham inveja de Davi. E a inveja mata. A inveja matou Caim. Quase matou José. Quase matou Davi. A inveja mata. Satanás também usou a rejeição. A gente trabalhou bastante nessa série de domingo de cura sobre rejeição. Meu amado, José entendeu algo poderoso. Aqueles que rejeitaram José não era maior do que aquele que fez a promessa para José. Aqueles que te rejeitam, eles não são maiores do que aquele que te fez a promessa. Dá para você entender isso? A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Os homens podem te rejeitar à vontade. Pessoas foram rejeitadas no ventre. Hoje eu vi um vídeo que era para... como é que chama aquele negócio de mostrar o sexo do bebê? Chá revelação. Aí, era um balde assim, jogaram na cabeça da... A esposa jogaram na cabeça do marido. E aí ela jogou, aí veio aquele líquido rosa. Ela teve um histérico: eu não quero menina, eu não quero menina. Eu queria um menino, e bateu nele e tal. Aquele bebê no ventre escutou. Aquele bebê no ventre sentiu a rejeição da mãe naquele momento. Muitos foram rejeitados no ventre. Muitos foram rejeitados depois que nasceram. Muitos foram rejeitados na sua infância. Mas a rejeição de ontem não tem a ver com os planos e as promessas de Deus de amanhã. A rejeição é algo muito forte que o inimigo usa para destruir a vida dos filhos de Deus. Mas José conseguiu vencer a rejeição da sua casa. Meu amado, guarde isso no teu coração. Aqueles que te rejeitam não é maior do que aquele que te faz promessas. Eu até ministrei aqui uma série dessa aí, o governo dos rejeitados. Tem uma ministração minha sobre o governo dos rejeitados. José foi rejeitado, Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Mas eles governaram. Como o doutor Braz falou domingo, Deus tem algo com os rejeitados. Eu fui um rejeitado pelo meu pai. Mas Deus me libertou, transformou a minha vida. Porque eu aprendi algo poderoso com a rejeição. Porque
Homens, pai e mãe podem até te rejeitarem, mas Deus nunca te rejeitou, porque Ele te escolheu. Antes do ventre você já foi escolhido. Você é um vencedor antes de saber que você é um vencedor. Porque para você fecundar, meu filho, você chegou primeiro. Milhões. Você venceu milhões que estavam atrás de você. Tem gente que está gravando isso aqui, ó. E quando a gente estiver na reunião, ele vai imitar que o pastor fez. Você não sabe o que é que a gente passa aqui. A gente sofre. Tem uns imitadores aqui que ficam vendo como o pastor anda, como o pastor fala, se o pastor passa a língua nos lábios, e ele imita tudo. Não é, Wayne? Eu quero saber se eu vou ganhar os royalties. José venceu a rejeição. Efésios diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu nele. Então você não é obra do acaso, meu amado. Deus te escolheu, não foi tua mãe, teu pai que escolheu. Não, vamos aqui. Não, foi Deus. Deus disse assim, é agora. José venceu o assassinato. Meu amado, pensaram em matar José, os irmãos dele, vamos matar ele. E no coração do pai, para o pai de José, eles disseram que um bicho, um animal feroz pegou José e ele morreu. Tiraram a túnica dele. José venceu a morte, que queriam matá-lo. José venceu a escravidão, porque ele foi para o Egito como escravo. Ele venceu a escravidão. José venceu a calúnia da mulher de Potifar, que queria deitar com ele, e ele fugiu, e ela disse que ele tentou agarrar ela, e por isso ele foi parar na prisão. José venceu a prisão. Ele foi preso injustamente. José venceu as feridas da sua alma, de rejeição, de inveja dos seus irmãos. Você acha que José não tinha ferida na sua alma? Tinha, mas ele também venceu essas feridas. Que tem pessoas que não conseguem vencer as feridas da alma, dos abusos, da rejeição que sofreram, das experiências ruins que passaram. José venceu tudo isso. Sabe por quê? Satanás ele não desiste de primeira. Ele vai tentar uma coisa. Rejeição, não deu certo. Vamos matar ele, não deu certo. Vamos jogar ele num poço, não deu certo. Vamos vender ele como escravo, não deu certo. Vamos botar ele numa prisão, não deu certo. Nada. Ou seja, tudo que Satanás tentava para destruir a vida de Davi, não dava certo. Ele vencia. Meu amado, ele não desiste fácil, Satanás não desiste fácil, porque Satanás sabe o poder que você carrega na promessa que Deus fez para a tua vida. Ele sabe que essa promessa que você carrega é poderosa. E se você viver essa promessa, você não vai abençoar só a sua vida, mas vai abençoar muitos. E você nem imagina. Para vencer essa batalha contra a promessa, você precisa fazer muitas coisas. Mas eu escolhi 3 aqui só. A primeira é confiar naquele que fez a promessa. Meu amado, você precisa confiar naquele que te fez a promessa. Você tem que ter um coração de criança. Quando Deus fala com você, como um pai que diz para o filho, filho, sabe aquela história do avião? Que o filho está lá, o garotinho está lá, no banco, o avião entra em turbulência, e fica o povo todo apavorado, e
E aí chegam para o menino e fazem: e você não está com medo? O avião está para ir quase caindo. Ele fez: não estou. Mas por quê? Porque meu pai é o piloto. Quem é que pilota a tua vida? Quem governa a tua vida? A tua vida está na mão de quem? Você colocou a tua vida na mão de quem? De homens? A tua vida precisa estar na mão de Deus. Foi isso que José entendeu. Minha vida está na mão de Deus. Aquele que fez a promessa é infalível. Aquele que fez a promessa não falha. Nós falhamos, nós desistimos, nós recuamos, mas Deus não. Quando Deus te faz uma promessa, Deus deu um sonho para José. Um sonho para José. Sabe o que é que Deus fez depois que deu o sonho para ele? Ficou esperando José. Sabe aonde? Lá no trono do Egito. Estou esperando meu filho aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai chegar. Deus está te esperando lá na tua promessa. Deus está te esperando lá no final. Dá para você entender isso? É que só aqueles discípulos, quando Jesus disse para eles assim, vamos passar para a outra margem. E Jesus foi dormir. E a tempestade lá. E ele desesperado, vamos morrer. Você não tem compaixão da gente, não, Jesus? Não está vendo que o barco vai virar e a gente vai morrer? Fica aí dormindo num travesseiro? Jesus acordou e disse: nem dormir vocês me deixam, cara. Vocês deveriam prestar atenção naquilo que eu falo para vocês. Homens de pouca fé. A piada diz homens bully, né? Pouca fé, garrafa térmica. A Esther disse assim: ai meu Deus. E aí Jesus disse: se vocês tivessem prestado atenção no que eu falei antes de sair, vocês não estariam aqui. Isso é eu falando, né? Meu amado, se você prestar atenção nas promessas que Deus te fez lá atrás, vocês, e até eu, muitas vezes, não entrava em desespero. Porque se Deus falou, vamos para o outro lado, Jesus sabia que ele ia chegar do outro lado. Quando Paulo estava passando por aquele naufrágio, e vai afundar, não, ninguém vai morrer aqui. Como assim ninguém vai morrer? O anjo do Senhor me visitou e disse que eu ia chegar em Roma. O navio se despedaçou todo mundo chegou na ilha com um pedaço de tábua. A víbora picou Paulo sacudiu ela no fogo. Não morreu não, Paulo? Não, meu filho, porque Deus disse que eu iria chegar em Roma. A minha pergunta para você é: onde Deus disse que você ia chegar? Confia naquele que fez a promessa? Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. As circunstâncias não são maiores do que a promessa que Deus fez para a tua vida. Permaneça. Você vai sair mais forte, mais corajoso e mais confiante naquele que te fez promessa. Segundo lugar, para que você possa vencer essa batalha contra a tua promessa, você precisa governar. Você precisa cumprir os princípios de Deus.
Ninguém vive promessa sem cumprir os princípios de Deus. Deus tem princípios. Quem cria, estabelece princípios e propósitos. E os princípios de Deus, para José, José cumpriu. José não reclamou, ele não murmurou. José, em nenhum momento, murmurou, reclamou: oh Deus, por que isso? José não se contaminou, ele permaneceu firme, andou na santidade. Ele poderia ter deitado com a mulher de Potifar, mas ele resolveu não se contaminar, ele resolveu viver na santidade. Ele não se vingou quando ele poderia ter se vingado. Você imagina quando José assumiu o governo do Egito e todos tinham que prestar continência ou reverência para José, e ele lá com aquela roupa, e a mulher de Potifar passando por ele. E aí, o que é que eu posso fazer contigo agora, mulher? Te mandar para a prisão? Não. Ele não se vingou da mulher. Ele não se vingou dos seus irmãos. Ele perdoou. Ele governou com humildade. Ele governou com retidão, com bondade no coração. Ele foi justo para com todos. Ele foi justo para com todos. Ele não. A estratégia de José foi maravilhosa. Ele comprou toda a terra do povo. Ele dava a semente. Ele dava todos os recursos que o povo precisava para plantar. Dava semente, dava tudo. E dizia: você fica com 80 e me dá 20. Que sócio bom. José, ele cumpriu todos os princípios de Deus. Justiça, santidade, aliança, perdão. Tem gente? Ai, meu Deus. Só basta subir um pouquinho no trono, já manda metralhar todo mundo. Agora eu sou. José não. José tinha um coração. Em último lugar, José não deixou que as feridas paralisassem ele. José conseguiu deixar as feridas de lado até o momento certo de resolvê-las. Tem gente que diz assim: pastor, eu não consigo avançar, porque eu não consigo lidar com essa ferida. Eu não consigo, pastor, ir um pouco mais adiante, porque eu carrego algo aqui que meu pai, minha mãe, meu bisavô, minha avó, meu não sei quem fez lá atrás. Quanto tempo, meu filho? Há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. E você não consegue romper e viver o que Deus tem para a tua vida? Não, eu estou preso nisso. Eu me lembrei muito quando Jesus falou em Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Paulo diz algo que existe uma guerra entre a carne e o espírito, lá em Gálatas 5:17, digo porém o seguinte: vivam no espírito, e vocês jamais satisfaçam os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Pessoas carregam feridas na alma, e Satanás sabe ferir. Se tem uma coisa que Satanás sabe, é ferir a nossa alma, para que a gente não viva as promessas de Deus, para que a gente fique naquele lugar de feridas. Existe uma direção de Deus para você curar as feridas da tua alma, para você romper, viver uma cura.
e viver as promessas. A ciência diz que não podemos controlar as nossas emoções, mas podemos controlar as reações a elas. Você não pode controlar e ficar com raiva. Se alguém chega e faz uma raiva para você, a raiva vai vir. Mas você pode controlar a sua reação em relação a essa raiva. Você pode não revidar essa raiva. Você não pode controlar uma tristeza diante de um evento. A tristeza vai vir. Mas você pode controlar como você vai reagir a essa tristeza. Você não pode controlar aquilo que as pessoas fazem com você, contra você. Mas você pode controlar aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E José aprendeu isso. Meu amado, a ciência também diz que o nosso cérebro ele tem capacidade de... Eles chamam de neoplastia, neoplasticidade, de se renovar, de se adaptar ao novo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Carolina Life fala sobre isso no seu livro. Que o nosso cérebro ele tem capacidade de se renovar diante das situações, diante dos traumas que nós sofremos. E essa renovação que Deus que fez na nossa vida, para que a gente possa se adaptar ao novo, às mudanças, diante de até situações que vêm como um trauma na nossa vida, situações difíceis, e a gente pode se adaptar ao novo. José conseguiu lidar ao ponto que seus traumas, ao ponto que as suas feridas não atrapalhassem ele viver a promessa de Deus. Ele tinha uma ferida no coração dele, pela rejeição e por tudo aquilo que os irmãos dele fizeram por ele, contra ele. Mas ele conseguiu deixar a ferida de lado, no tempo que ele precisava crescer, no tempo que ele precisava assumir e viver a promessa de Deus na vida dele. E ele chegou ao governo do Egito, ele casou, ele teve filhos. Até o nome dos filhos foi para que ele se aliviasse naquilo que era a ferida que ele carregava. Lá em Gênesis 41 diz que ao primogênito José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aí a minha pergunta é, você acha que José esqueceu de verdade aquilo que os irmãos fizeram com ele? Não. Ele não esqueceu. Mas ele conseguiu lidar com essa ferida. E disse, ferida, você vai ficar aqui. Você não vai atrapalhar eu viver a promessa de Deus na minha vida, não. No tempo certo, eu vou resolver essa ferida se eu tiver a oportunidade. Porque ele sabia que o sonho que Deus tinha dado para ele, os irmãos e o pai dele iam se prostrar diante dele. Então ele disse, você vai ficar aqui ferida, você vai ficar aqui traumas, porque eu tenho uma promessa para viver. Eu tenho um governo para assumir. Eu tenho uma família para gerar. Eu tenho filhos para cuidar. Eu tenho um povo para salvar. Eu tenho um propósito de Deus para viver. Então, feridas, fica aqui, porque no tempo certo você vai ser resolvida. E aí, nós precisamos aprender a lidar com os traumas. E se você aprender a lidar com os traumas, com as feridas e resolver, você vai crescer. Você vai ter
ter mais coragem na tua vida para enfrentar outros desafios. José sabia que ele carregava algo poderoso dentro dele. Meu amado, você precisa saber que você carrega algo muito poderoso dentro de você. Você precisa ter essa certeza no coração, que você carrega algo muito poderoso. E quando José se deparou com seus irmãos, então ele viu que aquele momento era o momento certo de curar as feridas. Ele agora já era governador, ele agora já tinha uma família, já tinha filhos, ele agora era um homem respeitado. Ele estava vivendo a promessa de Deus, mas a promessa ainda não tinha terminado. Ainda tinha muita coisa para se viver. Mas agora chegou o momento dos irmãos dele estar diante dele. Aí ele disse, agora é o momento de eu curar essas feridas do meu passado. E aí, lá em Gênesis, quando ele se deparou com seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, ele se revelou, os seus irmãos nem conheciam José, mas José se deu a conhecer, eu sou José. E lá em Gênesis 45, a partir do verso 4, diz assim, José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que me fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai, e digam a ele, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. Meu amado, José aprendeu algo, que está lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, quando você ama a Deus, quando você confia nele, quando você cumpre os princípios de Deus na tua vida, tudo que os homens fizerem contra você, Deus vai transformar em bênção isso. Todo mal que atentarem contra você, Deus vai transformar em bênção. Porque existe uma promessa. Existe um propósito, segundo o seu propósito. José entendeu, vocês queriam me matar, vocês me venderam. Sabe o que é engraçado? Jacó foi um homem poderoso, pai das 12 tribos, aquele que lutou com Deus, prevaleceu. Mas a história de Jacó teve uma intervenção da promessa de José sobre a vida dele. Lá em Gênesis 37, 1 diz assim, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo jovem, acompanhava os filhos de Bila, filho de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia. Vocês entenderam o que é que está escrito aqui? Sabe aquele pai que ignorou, que achou que o sonho dele era... Sabe os irmãos dele? Meu amado, de repente você passou tanta coisa na tua vida, e Deus tem uma promessa, um propósito, que você vai mudar a história da tua família. Vai ser a partir de você que a história da tua família vai começar a fazer um sentido.
Essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. É como se Deus dissesse assim: a história de Jacó começou quando José tinha 17 anos. Parece que tudo que Jacó viveu estava começando ali agora. Porque se não fosse José, as 12 tribos de Israel tinham morrido de fome. Dá para você entender? E se você souber a promessa que há sobre a tua vida, você vai ser bendito e abençoador da tua geração e de muitas gerações. Meu amado, José é uma tipologia de Jesus Cristo. Ambos eles foram amados pelo Pai, rejeitado pelos seus, traído. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus teve suas vestes rasgadas, José também teve a sua túnica rasgada. Jesus foi levado para o Egito, José foi levado para o Egito. Jesus foi enviado para salvar o povo. Jesus foi enviado para salvar a humanidade. Jesus é o pão da vida. José tinha pão para todos os povos que chegavam até ele. Meu amado, José perdoou os seus malfeitores. Na cruz, Jesus disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José é um modelo de Cristo, que venceu a batalha que veio para tentar impedir que ele vivesse a promessa. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje, para que você não viva a tua promessa, a promessa que Deus fez para você? Você tem que entender que a tua promessa carrega algo poderoso de Deus. Não é só para abençoar a tua vida, mas é para abençoar a vida de muitos, de gerações e gerações. É por isso que essa promessa que você carrega é alvo de Satanás. Mas aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. A promessa de Deus na sua vida é maior do que a ação de todo o inferno contra você. Nada que o inferno fizer pode parar a promessa de Deus para a tua vida. Só tem uma coisa que pode parar. Faz assim. Se você desistir. Se você não confiar. Se você não vencer as lutas, as circunstâncias, as dificuldades. Se você não tiver força, coragem, confiança. Meu amado, Deus quer te dar hoje confiança, coragem, graça, sabedoria, fé, visão, revelação para que você possa viver a promessa. Fica de pé. Eu quero orar com você. Eu sei que você tem promessa de Deus para a tua vida. E você precisa vencer essa batalha hoje, em nome de Jesus. Qual é a batalha que está vindo contra você? Para que você não viva a promessa. De repente você diz assim: ai pastor, essa batalha. Não. Já viu ladrão roubar casa que não tem nada? Já viu? Ladrão invadir casa que não tem nada dentro? Só a galera do... vou nem falar. Você carrega algo precioso e poderoso. E é por isso que Satanás batalha todos os dias para tentar te parar. Porque ele sabe que Jesus está te esperando lá na tua promessa. E Jesus todo dia diz: filho meu, vem. Filho meu, eu estou contigo. Filho meu, você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Filho meu, você vai passar pelas águas, elas não vão te afogar. Filho meu, filha minha, vem, eu estou aqui te esperando. Sabe aquele pai que quando a criancinha começa a andar, aí ele solta a criancinha e vai andando para trás assim, aí ela vai, né? Aí ela anda mais para ele andar mais.
Esse é o Senhor com a tua vida. Aí você cai, se levanta e Ele vem, eu estou aqui te esperando. Aí você enfrenta uma dificuldade e Ele diz, vem, eu estou te esperando, eu te dou força. Eu quero orar com você. E se você está enfrentando batalha em alguma área da tua vida, e você precisa orar, colocar diante do Senhor, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Esse é o primeiro passo que você dá para você vencer. Hoje nós iniciamos essa série, Batalha Espiritual. E Deus quer te derramar uma unção sobre você. Uma direção sobre a tua vida para que você possa romper. Ai, pastor, eu nem percebo que eu estou passando por dificuldade, a minha vida está tão maravilhosa. Então vem se revestir. Vem interceder por alguém da tua família, de repente, que está passando por luta. Porque Deus tem promessas para você, eu creio que Deus tem promessas. Enquanto nós estamos louvando, sai do teu lugar, se coloca aqui diante de Deus, começa a clamar pela promessa de Deus na tua vida. Aleluia, fica de pé, vamos orar. Jeremias 32, no versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome, chame por mim, clama a mim, e eu responder-te-ei. Eu lhe anunciarei as coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eu vou repetir esse para você. Chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei as coisas grandes e ocultas que você não conhece. O versículo 14 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Deus é aquele que cumpre promessa. Você precisa tomar posse. Para de escutar coisa que não vem de Deus para a tua vida. Para de escutar com notícia ruim. Ontem aqui na escola de matadora de gigante eu falei, sabe o que a ciência diz hoje? Se você passar 5 minutos escutando coisa ruim, vai baixar a tua imunidade, vai contaminar o teu corpo por 5 horas. 5 minutos você escutando coisas ruins, vai contaminar teu corpo por 5 horas. Se liga na promessa de Deus. Ouve a promessa de Deus todos os dias. Aquilo que Deus prometeu, lê. Todos os dias você lê essa promessa. Ah, o Senhor me deu essa promessa. Nos dias mais difíceis você leia, no dia mais fácil você leia, no dia mais desafiador você leia. Porque Ele vai cumprir. Clama a Ele e Ele vai te mostrar as coisas grandes e ocultas que você não conhece, mas Ele quer revelar para você. Amém? Levanta as tuas mãos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos. Nós iniciamos hoje essa série, Batalhas Espirituais. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teus filhos entenderam hoje que existe uma batalha contra a promessa que eles carregam, porque a promessa que eles carregam é algo poderoso que vai abençoar não só a vida deles, mas de gerações. Por isso, Senhor Deus e Pai, reveste os teus filhos dessa autoridade, reveste os teus filhos desse poder, dessa coragem, dessa graça, que teus filhos possam olhar para Ti, confiar em Ti, seguir os Teus princípios, Senhor Deus e Pai, e romper com tudo aquilo que quer paralisá-los em nome de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles. Senhor Deus e Pai, eu declaro um novo tempo, eu declaro um novo nível, eu declaro um crescimento, eu declaro desenvolvimento sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro que em todas as promessas que o Senhor fez, teus filhos vão viver em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, glorifique o Senhor. Aleluia. Faz assim com a tua mão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor leve você embaixo da sua potente mão. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que o Senhor faça você viver cada uma das promessas que Ele te fez, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu amo vocês. Um abraço, vão na paz, que Deus abençoe. Sexta-feira, convide alguém, em nome de Jesus. Aleluia.